Olá pessoal, aqui vai o 17º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Quem diria, né, que tinha chegado até aqui. Tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Starling, a gente está aqui presente nesse podcast, também está no Instagram, Aquarismo para Todos. Temos grupo de WhatsApp para quem quiser trocar ideia, tirar dúvida, falar de episódio. E se alguém está ouvindo atentamente a gente desde o episódio passado, a gente falou de beta, hoje nós vamos falar de um outro peixe que eu tenho um grande apreço, que é o cribensis, que é um ciclídeo africano, mas que apesar de ser ciclídeo africano, ele tem muito de ciclídeo aqui da América do Sul, né? Talvez não pelas cores, mas de comportamento e tudo. Aliás, é um peixe que eu gosto bastante, foi por isso que foi um dos escolhidos para poder falar aqui com mais detalhe, contar mais a história. O episódio do beta, eu fiquei brincando que achei que não ia ser longo, foi um dos mais longos, foi bem grandinho, e eu até comentei com algumas pessoas como foi legal montar essa pauta, né? Eu até pesquei coisas do Beta Bible, que é um dos livros que eu me baseei, que eu tinha passado batido quando eu li da primeira vez. Assim, o livro aí vende na Amazon, tá, gente? Quem quiser comprar, eu acho que pra galera que gosta de beta, vale a pena. Aí fica aqui só o meu apelo, eu juro que eu vou parar de falar de beta, tá? Mas só o meu apelo, se alguém souber onde no Brasil vende beta embellis, me fala, que eu sou doido para ter um beta embellis. Mas enfim, fecha parênteses aqui. Então assim, eu não tive grandes comentários, as pessoas falam, o episódio foi muito legal, obrigado e tal, mas assim, bom, cheguei com 16 episódios sem falar grandes besteiras, isso é muito bom. Teve uma coisa aqui que um ouvinte nosso aqui falou, que eu fiquei bem feliz, né? Que ele falou que, eu acho que foi o Douglas, né? Doug ou Douglas, né? Eu estava batendo um papo ontem aqui pelo WhatsApp, e ele falando que acha legal que as coisas que eu falo aqui, eu tento buscar as fontes de onde eu me baseio, né? Nem tudo aqui é achismo e experiência, até porque, assim, eu tenho muito tempo, mas talvez não tanta experiência. Nunca tive zilhões de aquários, até gostaria, né? Mas eu sempre tento me respaldar ao máximo aqui para não trazer bobagem, né? Eu já vi muita bobagem de aquarismo em vários meios, né? De vários, inclusive, influenciadores conhecidos. Eu tenho essa preocupação, assim, claro, vou falhar? Vou falhar. Em algum momento eu vou falar alguma bobagem. Alô, episódio de discos, que provavelmente vai ser lá que eu vou escorregar, porque a galera aqui que eu mais tenho falado ultimamente é muito fera em disco. Mas enfim, enquanto isso, chegamos aqui no 17º, sem grandes besteiras, dando recado, tentando trazer um pouco de leveza. Uma das minhas missões aqui, com esse podcast aqui, trazendo conteúdo, é tentar trazer um pouco da leveza, porque o aquarismo é engraçado, né? Só me permite uma divagação aqui antes de a gente falar em pauta. Para as pessoas que eu falei que eu tenho esse podcast que eu estou fazendo, que eu me dedico, as pessoas, pô, que legal, pô, mas tem tanta gente assim que ouve, né? Um colega meu de trabalho falou, pô, mas existe gente que consome esse conteúdo? Pô, uma coisa tão nicho. Eu falei, não, tem bastante. Agora, o mais engraçado são pessoas completamente aleatórias que eu falo assim, pô, eu tive um aquário quando era pequeno, eu gostava, mas aí ficou muito sujo, deu muito trabalho, eu desisti. Ah, não, aí ela tava fedendo. Ah, não, morria todos os peixes. E, cara, isso... para esse tipo de gente que eu tô fazendo isso aqui, porque, cara, mostrar que não é tão difícil assim, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, não é caro também, tem gente que acha que é muito caro. Aí só, talvez marinho, né? Eu até cheguei a comentar aqui, marinho, dependendo do tipo de montagem que você fizer, sai uma fortuna. Mas depende, se você quiser automatizar tudo. Mas assim, a gente tem problemas assim que as pessoas ficam às vezes quebrando a cabeça, porque por falta de conteúdo mesmo disponível para tentar resolver os problemas, ou às vezes falta de calma para resolver os problemas, né? A gente estava até conversando no grupo ontem, né? Eu tô gravando esse episódio mais ou menos uma semana antes dele ir ao ar, tá? Só para vocês se situarem aqui. Estava conversando sobre uma pessoa que estava com um problema, uma menina chegou no grupo com um problema. Não vou falar o nome aqui porque eu não pedi autorização e tal, assim. Mas tem muito problema que às vezes a gente arranca cabelo assim, que não são as coisas tão assim. E o que mais tem no aquarismo são pessoas que saem dando solução sem entender o problema, né?
né? E acho que uma das coisas que eu quero trazer para vocês, eu sempre vou repetir, cara, vamos tentar entender o que está acontecendo, tentar ver, focar, né? É como diz um colega meu, se apaixona pelo problema. Você conhecer muito bem o problema, aí você tem menos chance de você fazer uma burrada na solução, né? De repente sair enfiando remédio no peixe, sair fazendo coisa que de repente vai resolver, mas não está tratando da causa, né? E é isso, só mais uma divagação aqui. Eu sempre vou buscar esse caminho, tá? De a gente tentar entender as coisas, não é tão difícil assim, né? Não sei, depende do... Aí a galera do plantado high-tech aí são os problemas mais cabulosos aí, né? Mas, assim, os tipos de problemas que dão. Mas aqui dentro do basicão, eu acho que a gente consegue levar numa boa. Eu gasto muito menos tempo hoje com manutenção e criação e tudo do aquário do que eu já gastei no passado. Eu até comentei isso com a minha mãe. Minha mãe via eu lavando o aquário, né? Porque tinha o filtro de loja de fundo, eu lavava de 4, 6 meses. Eu botava os peixes no balde, tirava todo o cascalho, botava num outro balde, lavava o aquário inteiro para tirar tudo, lavava o cascalho até sair toda a sujeira. Cara, era um inferno. E se eu não fizesse isso, virava um pântano. E hoje a gente não tem mais esse tipo de coisa. Aí o nosso aqui que tá... O nosso aquário aqui que já tá, sei lá, vai fazer 2 anos montado. Não, tem mais 2 anos de montado de janeiro de 21. Vai fazer 3 anos daqui a pouco. Então, mas é só esses comentários aqui por conta dessas repercussões, dos papos que ele tá tendo aqui paralelo. Lembrando que a gente tem aqui na descrição do episódio um Linktree com todos os nossos contatos de e-mail, de Instagram e também do nosso grupo de WhatsApp. Se for o caso, a gente pode, de repente, até fazer esse grupo de WhatsApp uma coisa um pouco mais clara, né? Porque a gente divide lá com o pessoal do Força Discos, porque eles têm vários grupos, tem uma comunidade, né? Então eu coloquei meu grupo lá dentro da comunidade para poder ajudar, né? Daqui, dali e tal. Mas a gente pode, de repente, fazer outro tipo de recorte, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos, então, falar desse peixe aqui, que eu vou contar essa história que é bem interessante. Vocês vão ver. Talvez muita gente não conheça esse peixe, que depois eu conversando, eu vi que nem todo mundo já viu vender desse peixe aqui. Mas vamos lá, para não gastar tempo demais, vamos aqui para nossa pauta. Então, hoje o nosso peixe abordado é o cribensis. Quem é o cribensis? Cribensis é um ciclídeozinho, tá? Eu vou falar um pouco mais em detalhe com a ficha técnica dele, mas é um ciclídeo pequeno, tá? Ele não cresce muito, bastante resistente e bastante colorido, especialmente se você tiver um aquário adequado para ele, tá? Aí, em termos de histórico, ele é histórico e origem, ele é um peixe que é do oeste africano, então é ali Nigéria, Camarões, Serra Leoa, por ali. Ele ocorre nos riozinhos, em rios de águas rápidas, inclusive, dessa região. É até interessante porque foge muito do que as pessoas estão acostumadas com o ciclídeo africano. Porque o que as pessoas chamam hoje de ciclídeo africano são aqueles dos grandes lagos, lá do leste africano, né? Tanganica, Malau e afins, né? Que são os peixes bem coloridos, mas que vivem numa água bastante alcalina, às vezes mais alcalina até do que um aquário marinho, né? E enquanto que o cribense é um dos peixes dali do oeste, que é uma água que se parece mais com a água aqui que a gente tem de floresta tropical aqui na América do Sul. Então ele ocorre em temperatura não muito quente, né, de 24 a 26 graus mais ou menos, com água ácida ou neutra também. Gosta de água mole também, como os ciclídeos americanos, desculpe. E interessante é que, como é um peixe que já está no hobby há muito tempo, ele já ocorre em alguns lugares porque foi solto por aquaristas, né? Inclusive, em um dos sites... Obviamente, eu vou linkar todos os sites que eu usei para pesquisa, eu vou colocar na descrição do episódio, vocês podem olhar depois.
mas ele é encontrado em rios no Havaí. O Havaí não tem nada a ver, né? Porque aquarista que levou para lá e soltou nos rios. Ele é um peixe resistente e tal. Ele ocorre, inclusive, no Havaí, tá? Agora, o que é o interessante? É um peixe também que tem há bastante tempo no hobby. Ele foi descoberto no início do século XX, assim como outros que a gente falou aqui. O beta não, o beta foi mais antigo, né? Mas ele é do início do século XX. E ele foi descoberto em Camarões e Nigéria, principalmente. E assim como aconteceu com outras espécies, né, os espécimes foram mandados para a Europa, no caso para a Alemanha. E a primeira pessoa a importar esses peixes para a Alemanha foi um alemão chamado Christian Brunning, em 1913. E aí, claro, a galera vai classificando, ele foi ganhando vários nomes, né? Então, ele foi chamado de ciclídeo da Nigéria, ciclídeo roxo, cribensis, ciclídeo platinado, platinum ciclid, umas coisas assim. E aí ele teve algumas classificações também. Ele recebeu o nome, no primeiro momento, de Pelmatochromis cribensis, lá atrás. Mas depois descobriram que, na verdade, são duas espécies, né? E aí eles corrigiram esse Pelmatochromis para Pelvica chromis. Pelvica chromis, que do latim aqui seria a barriga colorida, tá? Cores na barriga, né? E tem duas grandes espécies, que é o Pelvica chromis tenatus e o Pelvica chromis pulcher, não sei. E, assim, todo lugar que você procurar, vocês vão ver que o nome principal é a Pelvica chromis pulcher. Mas dizem que o que a gente está acostumado a ver nas lojas com o Pelvica chromis pulcher, na verdade é o tenatus. E que a diferença é meio assim, parecida. É aquela coisa que eu já falei até em outros episódios. Daqui a pouco o pessoal reclassifica, renomeia, e daqui a pouco vira tudo uma coisa só, descobre uma outra subespécie. Isso acontece pra caramba, tá? Mas aí as pessoas podem perguntar, por que cribensis? De onde veio cribensis? Porque esse espécime, ou um dos principais espécimes que foram levados para a classificação lá no século XX, foi capturado num afluente de um rio. Eu esqueci o nome do rio agora, tá? Eu vou colar aqui, tá? Enquanto eu tô falando aqui, eu vou colar. Que a foz desse rio fica na cidade de Cribe, em Camarões, tá? Na República dos Camarões. Na época era uma colônia francesa, tá? Então, na cidade, essa Cribe é uma cidade comercial, como toda cidade portuária, né? Cidade comercial e tal. Então, esse peixe, ele chama de cribensis porque ele veio de Cribe, dessa cidade lá nos Camarões, tá? E aí ele ganhou esse nome, chamado de cribensis por causa disso. E ele ficou conhecido, mesmo ele não tendo mais isso no nome científico, ele ficou conhecido como cribensis. Ó, enquanto eu dei essa enroladinha aqui, eu fui lá para poder ver. Na verdade, o nome do rio é Kinec. Rio Kinec. Não, Kinec não, Kienke. Kienke ou Kinec, não sei, porque o Google Maps de vez em quando dá uns dribles na gente. Aqui tá Kienke. E a foz desse rio é na cidade de Cribe, nos Camarões. Então é de lá que veio os primeiros espécimes, embora ele ocorra em toda aquela região ali, desde Camarões até a Nigéria e passando por Serra Leoa, etc. Tá? Gana, Costa do Marfim, todos esses rios ali, são encontrados os cribensis. Só que é um peixe popular, resistente e fácil de procriar. Então, assim, praticamente todos que a gente encontra no hobby hoje em dia são de cativeiro. É muito difícil você achar cribensis selvagem. Quase impossível. Quase você não usa cribensis selvagem, né? E aí, tem um dos sites que eu usei de fonte aqui para olhar é que um dos motivos de você não ter cribensis selvagem, que é um dos principais pontos de coleta era ali na Nigéria. E essa região da Nigéria é uma região que tem milícia armada, o pessoal do Boko Haram, que pega turista, sequestra e tal, é muito barra pesada, né? E aí é por isso que, ninguém se aventura lá para ficar coletando peixe. Então é um peixe que produz fácil, então é por isso. Por um tempo também acreditavam que
o Cribense, ele era um peixe de água salobra, né? Pelo fato de achar ele ali perto do porto de Cribe e das outras cidades ali. Mas na verdade ele não é um peixe de água salobra. Ele até resiste de água salobra, tá? Mas ele não é um peixe de água salobra, é um peixe de rio mesmo. Ele não vive muito bem, ele sobrevive em água salobra, ele não vive em água salobra, tá? Mas assim, por favor, se for colocar sal, só por questões medicinais, entendeu? Mas é isso. Então assim, é um peixe que por conta dessa questão do Boko Haram aí, eles não pegam mais selvagem. Até tinha curiosidade de ver como é que é um selvagem. De repente eu vou pro Havaí pra ver um Cribense selvagem, né? Mas, enfim. Esse é o principal histórico. É um peixe muito difundido. Tá? Na Alemanha ele foi muito popular por muito tempo. Estados Unidos é relativamente popular também. No Brasil, por um tempo era muito fácil de achar em loja. Eu lembro muito de comprar Cribense nos anos 90. Depois deu uma sumida. E aí, hoje em dia tem fases. Tem fases que você acha, e às vezes ficam meses sem aparecer, daqui a pouco aparece de novo. E assim, qual que é a principal característica do Cribense? Assim? É um peixe de que ele dificilmente passa dos 6, 7 centímetros. Geralmente ele fica entre 4 e 6 centímetros. O macho é ligeiramente maior do que a fêmea. É muito fácil de diferenciar o macho da fêmea. Que o macho ele tem a dorsal e a anal ali é pontudinho, né? Faz um filetinho assim, enquanto que da fêmea é arredondado. A fêmea tem uma barriga arredondada, especialmente quando está em época de reprodução, porque ela fica com o ovário cheio, ela fica com a barriga mais arredondada. E o macho normalmente apresenta assim, uma gama de cores muito grande. Eles são... Aí, antes de eu falar das cores, básico do Cribense, ele é branco meio creme, assim, com uma faixa preta no meio do corpo e outra em cima, tá? Só que entre a faixa longitudinal central e a parte de baixo, ele aparece algumas tonalidades de cor ali. E ali perto do olho ele tem uns reflexos dourados, nos raios também. Ele é super bonito. Vocês podem ver aqui na capa do episódio, tem foto aqui de um casal, tá? E na hora que estão na parte de reprodutiva, quando estão em época de reprodução, essa barriga arredondada da fêmea fica vermelho, quase roxo, tá? Isso é um sinal, inclusive, de que ela está pronta para reproduzir. Enquanto que o macho aparece outras cores. Além do vermelho, ele parece umas nuances verdes, azuis, assim. Ele parece umas outras cores. Ele fica realmente bem bonito. Eu sou muito fã desse peixe, tá? Além disso, qual o aquário ideal? Ele vive em aquário, qualquer tipo de aquário, não precisa ser tão grande. O ideal é ali de 50 litros para cima. Tá? No aquário muito pequeno, acho que não fica muito bem. Acho que na casa dos 40, 50 litros eu acho legal, tá? Para você criar o Cribense. É um peixe que gosta de ele vive mais para a parte de baixo. Ele não é um peixe que nada rápido. Ele é um peixe que vai nadando devagarzinho, como ciclídeos anões de um modo geral, né? Ele é um peixe que vai nadando mais junto ao fundo, dá umas arrancadinhas assim, mas ele não é um peixe de nadar rápido. Então ele não gosta de muita correnteza, embora ele ocorra em lugares de correnteza. E aí, como outros ciclídeos anões, ele gosta muito de caverninhas, buraquinhos. E às vezes você cria lá, ele faz as dele. E por conta disso, ele é aí a galera de plantado, principalmente, se a galera tiver um plantado muito high-tech, ele é um peixe que revolve o fundo. Eu não posso dizer que ele é um earth eater, né, que é um comedor de areia, como é o geofagos, como é um pouco o ramirese, mas ele gosta de fazer uns buracos ali na areia, pegar com a boca, cuspir e tal, e fazer as tocas dele. Ainda que você prepare as tocas. Então, em geral, uma coisa que eles gostam muito, você colocar um vaso de barro ali tombado no fundo do aquário, ou cortado ao meio, um coco, sabe, uma metade de um coco. Qualquer coisa assim que faça uma caverninha para eles gostam de você colocar isso no aquário. Mas já aconteceu comigo de eu criar uma caverninha para ele, mas assim, eu estrategicamente botar olhando para frente do aquário, o bicho achou que devia estar muito devassado ali, e ele fazer uma caverna embaixo do vaso, na parte de trás do aquário, para não ficar olhando para ele. É o famoso raro, mas acontece muito, tá? De um modo geral, ele não é muito exigente com iluminação, com água e tal, mas ele tende a preferir aquário com plantas, eles gostam de planta.
E aí é uma coisa interessante, eu estava lendo em uma das minhas fontes, em termos de alimentação. Eu vou passar aqui, aproveitar para passar de alimentação, tá? É um bicho que come de tudo, tá? Você vai dar ração, qualquer ração ele vai comer. Ele vai comer flocos, vai comer ração tipo beets, vai comer artêmia, vai comer tudo. Mas na natureza eles tendem a preferir vegetais. E se você botar vegetal, alguma coisa tipo, sei lá, um pepino, uma coisa assim, ele vai dar as mordiscadas. Mas os capturados na natureza, eles acham várias sementes, plantas, acho tudo na barriga do bicho, né? Ele come um pouco de vegetal. Então eu recomendo assim, dar uma ração bem completa para ele. Não precisa ser uma coisa muito focada em proteína como eu daria para um disco, né? Ou para um beta. Pode dar uma ração de repente com espirulina, que ele vai encarar bem, ou essas com alho, que eles vão encarar numa boa. Mas assim, a questão do aquário é ter esconderijos para ele. É um peixe sociável, aí falando um pouco de temperamento. É um peixe sociável. Ele normalmente não é um peixe de perseguir, de matar, nada. Então, assim, no modo geral, você pode até ter guppy no aquário. No máximo pode acontecer, se ele vê um filhotinho de bobeira, ele come. Mas assim, como qualquer outro peixe. Mas ele é um peixe muito tranquilo para você ter um aquário comunitário. Agora, se ele acasala entre épocas de reprodução, aí esquece que ele vai ficar agressivo, vai defender e vai bater em todo mundo, tá? Isso é fato. Daqui a pouco eu conto o caso disso aqui. Tá? Ou seja, abre parênteses, teremos causo hoje, não vai ser só falar do peixe, fecha parênteses. Então, basicamente é isso. Cascalho pode ser qualquer tipo. pH, normalmente de preferência ligeiramente ácido, também entre 6,5 e 7, mas você pode ter qualquer pH, desde que não seja alcalino demais, ele vive bem. Água mole, então assim, a galera que tem preguiça de fazer TPA, esse é um peixe aqui que é bom você fazer aquela troca parcial de água toda semana, que ele curte. E gosta de água, obviamente não gosta carregada, água muito carregada, mas vai viver bem, ele é um peixe bem resistente. E é aquela questão do substrato, se for fininho, ele vai gostar mais ainda, que ele vai fazer os buracos dele, que ele vai pegar e vai fazer o buraco que ele quiser. Se for mais grosso, obviamente não. Agora, se você for reproduzir ele em cativeiro, tá? Como é que é a reprodução dele? E aí eu posso falar porque é um dos peixes que eu consegui reproduzir, tá? Ele normalmente forma um casal, e aí, gente, não caiam na questão de, tipo assim, só porque vocês têm um macho e uma fêmea, vocês não têm um casal. Eles escolhem, entendeu? Não adianta. Entendeu? Às vezes você coloca um macho e a fêmea, eles ficam ali, mas não desova, porque não dá match, ele não desova. Como tem outros ciclídeos também, disco é um pouco assim, bandeira é um pouco assim. Então, se a intenção é formar casal, o ideal é você botar, sei lá, uns 2 machos, 4 fêmeas no aquário e esperar que forme o casal. Aí você separa. Tá? Mas é isso. E aí, uma vez o casal formado, você separar e tal, eles vão fazer o ninho deles, que pode ser uma caverninha que você já tem, ou eles podem fazer uma outra caverna, como eu contei aqui. A fêmea vai desovar, ela desova de uns 200 a 300 ovos, e ele vai fecundar. Uma vez desovando, eles tomam conta dessa caverna e tomam conta dos filhotes. É muito legal, que ele vai demorar uns 2, 3 dias para nascer. E aí você vai ver a nuvenzinha de filhote lá e os pais tomando conta. É muito maneiro. Os pais tomam conta. Quando os peixes entram em modo de nado livre, eles dão uns passeios pelo aquário. Você vê que o pai vai na frente assim, olha, ou então a mãe. E depois vem aquela nuvenzinha seguindo. Qualquer coisa, eles voltam, eles ficam defendendo. É muito bonitinho, cara. Eu acho peixe muito maneiro de criar por conta disso. E nessa etapa do nado livre, o ideal você dá para ele é a artêmia recém-eclodida, embora dê algum trabalho, aí, pra galera que não quer ter trabalho, mas é o melhor. Mas você pode pegar uma ração de flocos, fazer um pozinho e jogar o pozinho, ou ração de alevino qualquer, o que cair, o que comer na boca dele, ele vai comer. O ideal é você dar um pouquinho, várias vezes por dia. Ele está sempre comendo, ele tem um metabolismo mais rápido, está sempre comendo. E nessa época é importantíssimo você fazer troca parcial, porque essa alimentação vai gerar não só resíduo, como vai gerar também os restos que ficam ali e tal. Então, o que é perigoso para os filhotes é o crescimento de amônia, nitrito por conta disso.
Só tomar cuidado na hora que for fazer a troca parcial, você não aspirar um filhotinho. Você vai aspirar não tão perto assim da caverna onde eles estiverem, né? Para não estressar e não pegar sem querer. Tá? E o ideal é fazer ali no entorno e tal. E aí, com o tempo, você vai ver que os peixes vão ficar um pouquinho maiorzinhos, um pouquinho mais espertinhos. Às vezes acontece dos pais começarem a olhar os filhotes com outros olhos. Às vezes não. Fica de olho que se tiver numa de querer atacar os filhotes, você já separa que eles já podem viver numa boa sozinhos. E aí você vai no processo de engorda, de crescimento deles. Tá? Super tranquilo. Tá? Os filhotinhos saem super bonitinhos e tal. É muito legal. Tá? Eu comecei com Cribense assim, comprando em loja de bobeira. Eu fiquei completamente fascinado pelas cores, vendo. E acabou que ele foi o peixe que me despertou interesse de ir a fundo, questão de reprodução, porque aconteceu uma desova no aquário, acabou que não vingou naquela vez. Que eu falei assim, caraca, que maneiro, eu queria ter um... Aí eu falei, bom, pela facilidade eu resolvi ter tentar mais com Cribense. É um peixe que eu adoro até hoje por causa disso. Agora, nessa minha fase de discos, eu não tô tendo. Eu tenho evitado, porque agora eu tô mais discos e Leon, basicamente, e mais os de fundo. Se eu for ter mais aquários no futuro próximo, eu quero voltar a ter Cribense. Vou fazer um aquáriozinho de Cribense e tal. Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto é isso, tá? Eu não vou quebrar em bloco pra causa, não. Vou contar logo agora como é que foi, já que eu falei de reprodução. Uma vez que eu efetivamente consegui reproduzir, na época foi... Isso tem uns... Deixa eu ver... Deve ter uns 16 anos atrás, 16, 17 anos atrás, tá? Eu tava com um comunitário plantadão, né? Embora não era substrato fértil, nada disso. Na época que você pesquisava substrato fértil, a galera falava de humus de minhoca com laterita, sei lá o que, parecia ciência da NASA. Eu falei, cara, não vou me aventurar nisso não. Tinha só cascalho de rio, planta fácil. E aí eu acabei montando um segundo aquário, tinha espaço no meu quarto, tinha 2 aquários, um maiorzinho e outro menorzinho. No final das contas, eu tava sem pretensão, botei um casal de Cribense ali, que eu vi vendendo, comprei um casal. Por sorte já era um casal formado, já tinha rolado o match ali. E eu tinha colocado ele eu tinha feito, na verdade, 2 comunitários, né? Um com melanotênia, bandeira, umas coisas assim, e outro com os Cribenses, papilocromes e uns outros peixinhos, cascudo e tal. Calhou eu comecei a perceber que estava um pouco diferente, estavam mais intocados e tal, até que um dia eu vi a nuvenzinha de filhotes e vi eles batendo em todos os outros peixes. Aí eu me liguei, tirei todos os peixes que estavam no aquário dos Cribenses, botei pro outro aquário, ficou meio super populado e tal. Botei pro outro aquário. Aí eu tenho a nuvenzinha, sabe? Fez a nuvenzinha de filhote e tal. E eu tive um problemão com esse aquário. Eu tive um problema de cianobactéria. Cianobactéria é uma criação de bactéria que surge no aquário, que é tóxica. Não é bom para os peixes. E parece alga, mas ele é meio azulado. Aí você percebe. E fede muito. E uma coisa que eu só descobri depois, que você só resolve isso com algum bactericida, algum antibiótico, alguma coisa assim. Na época eu fui removendo para poder tentar, pelo menos, minimizar. Nessa brincadeira, a fêmea morreu. Até hoje eu não sei se foi por causa da cianobactéria ou se foi por causa do macho. Também hoje em dia também pouco importa. Mas o macho tomou conta dos filhotes até eles ficarem grandinhos. Ficaram pelo menos com a cor ligeiramente marcada. Aí começou ele a entrar numa com os filhotes. Eu separei, botei ele de volta pro aquário maior, com outro comunitário. E aí fui criando os filhotes. E assim, como todo filhote desse tipo, você tem uns que crescem mais rápido, outros mais devagar. De cara, 6 filhotes cresceram mais rápido que os outros. Eu separei, botei ele no principal. Então, o principal estava super popular, tive que me livrar de peixe. Eu estava com 7 Cribenses no principal, nessa brincadeira. E aí, depois os outros foram crescendo, eu fui dando peixe, assim. Então, nessa brincadeira, eu dei, sei lá, quase 20 peixes pro ex-marido da minha irmã, que tinha um aquário, né? Ele estava morando longe, mas estava com um aquário grande, que viveu com ele anos, os filhotinhos. Aí eu cheguei no final das contas até uns 15 ainda, os 15 remanescentes, que aí eu juntei tudo, levei numa loja de aquarismo que tem aqui no Rio, ali no centro da cidade, que eu conheço há muitos anos.
fiz um rolo com o cara, pô, leva esses filhotes aí, nem pedi nada em troca não, só porque eu não tenho onde botar, o cara acabou me deu umas plantas de presente, né? Ah não, pega umas plantas aí que eu te dou de crédito. E foi super bacana, assim, sabe? Eu gostei muito, queria ter repetido isso, acabei não repetindo, né? A reprodução dele. Mas foi, cara, foi muito maneiro e é um peixe pouco conhecido. Eu acho que esse aqui talvez seja o maior desafio desse episódio aqui. Por conta de pouca gente efetivamente ter tido crimense. Mas assim, é a memória afetiva. Esse aqui eu fiz mais na memória afetiva, um peixe que eu acho muito bacana, que eu ainda vou ter de novo. Então, pessoal, chegamos aqui ao final do episódio. Falei demais, mas, cara, esse peixe eu gosto pra caramba. Esse aqui me permitiu falar mesmo. Eu quero ter ido algum dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que, de repente, motive vocês a tentar ter um dia. É um peixe super... Mesmo se você não for para reproduzir, como eu fiz, é um peixe que funciona bem no comunitário, não vai arranjar treta. Ao contrário de outros ciclídeos africanos. E aí eu tô falando especialmente do joia. O joia é um ciclídeo africano ali também do oeste da África, né? Mas que é bem mais violento, bem brabinho mesmo. A reprodução dele é bacana também, porque ele incuba ovo na boca. Mas, cara, o bicho é muito brabinho. Isso não recomendo, não. Mas eu espero que vocês gostem, experimentem. Aí pra galera que sofre na mão de apistograma de Ramirez, é praticamente... o crimense, eu digo que é praticamente um Ramirez indestrutível, aquele que não morre à toa, tá? É isso, tá? Lembrando que eu estendi a pauta aqui, como eu falei com vocês, eu não vou mais parar no próximo, que é do disco. Eu vou falar de mais alguns peixes. E aí, que eu já tenho tabelado aqui, eu vou falar de paulistinha e vou falar de cascudo, que são dois peixes que são muito difundidos e merecem falar. Ainda não me sinto à vontade de falar de quinguio, que é um peixe super popular, que eu poderia falar, porque quinguio é um peixe que eu não tenho e eu não pretendo ter do médio prazo, porque não é muita característica que eu busco de aquário. Então, cara, eu não vou fazer um episódio de uma coisa que eu não conheço direito. Eu posso, de repente, fazendo um grande etc., falar falar de algumas coisas específicas, eu posso falar dele, tá? E eu tenho um outro episódio que eu pretendo fechar, que foi uma ideia que bateu essa semana. Eu vou fechar a temporada com um episódio de quando tudo dá errado, tá? E aí eu não vou fazer um exercício de futurologia ou de chute, não. Eu vou dividir com vocês casos onde as coisas deram errado e como resolveu ou como não resolveu. Eu acho que é muito importante, porque a gente vê muito vídeo de caminho feliz, vídeo e áudio de caminho feliz. Eu acho que vale a gente falar também o que acontece quando aquilo que você seguiu ali, que você viu no vídeo e tal, não funcionou como tá ali no vídeo e que você teve problema, ou não funcionou como o cara que te vendeu o aquário falou. É importante. E assim, porque eu vejo no aquarista no ex-aquarista principalmente, aquele que desistiu, que gosta, mas desistiu, um peso muito grande, né, de culpa. E de fato, eu sempre falo que normalmente a culpa não é do peixe, a culpa é do aquarista. Mas o aquarista só tem essa culpa porque ele não foi orientado o suficiente ou não soube analisar da forma suficiente. Eu acho que a gente tem que se despir um pouco e falar dos problemas, né? Eu acho que é importante reconhecer o problema e falar dos problemas. Então a minha ideia de fazer esse último episódio é para isso, tá? E aí, de cara, você que está ouvindo esse episódio aí, se você quiser dividir um problema que você teve, que você resolveu ou não resolveu, manda e-mail para mim, que aí eu leio nesse episódio, ou então manda um áudio e eu coloco no episódio. Eu vou começar a coletar agora. Eu vou lançar essa campanha aí hoje. Hoje não, né? Quando sair o episódio eu lanço com o pessoal lá do WhatsApp. Mas eu quero fazer uma coisa bem bacana aqui, reunindo a experiência de todo mundo, que eu acho que é isso que a gente precisa aqui no aquarismo. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência. Erros e omissões eu peço antecipadamente desculpas. Qualquer coisa fala comigo aqui pelo Instagram, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Eu prometo que eu vou me retratar do que quer, se eu tiver feito uma derrapada muito grande. E mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.